Fala pessoal, tudo certo? Vamos falar aqui um pouquinho agora dessa planilha, que é o controle de lançamento de trades, de operações e posições, que é uma ferramenta fantástica e eu considero essencial para todo trader que quer ter consistência e disciplina no mercado. E eu posso falar assim por experiência própria, que eu já uso essa planilha há mais de 4 anos diariamente e ela me ajuda muito, muito, muito a melhorar os meus resultados. Eu tenho certeza que depois que você começar também a utilizar essa planilha diariamente, os seus resultados vão melhorar bastante. Eu vou passar aqui com vocês por cada campo de preenchimento dessa planilha, tá? Eu deixei aqui umas instruções de preenchimento. Em tudo que eu falar vai estar aqui escrito essas instruções. É bem simples de preencher. E aí você pode estar vendo isso aqui e estar pensando, pô, mas isso aqui é uma planilha de Excel, parece simples. O relatório de performance da plataforma é melhor. E te digo por experiência própria, é aí que você se engana. Apesar de ser uma planilha de preenchimento simples, ela vai te ajudar muito a identificar vários padrões nas suas operações que o relatório de performance não te ajuda, porque é uma ferramenta automática. Com uma planilha de preenchimento manual, então você faz o trade e lança na planilha, você se conecta muito mais com a operação e consegue identificar vários padrões que você só lê no relatório e muitas vezes você nem olha o relatório para fazer esse tipo de análise, você não consegue perceber. Tá? Quando a gente passar por cada campo aqui, você vai ter essa percepção. Então, a primeira coisa que a gente vai preencher aqui é o ano e o mês. E eu já te sugiro que você tenha no seu computador uma pasta separada por ano, separada por mês, de cada planilha, para que você possa comparar o seu resultado com algum mês anterior e ver como está sendo a sua evolução. Tá legal? Então, a partir do momento que a gente preencheu o ano e o mês, a gente vai preencher o limite de perda. Você já viu lá no Plano de Trade Pro, né, você leu o manual onde você aprendeu a desenvolver o seu próprio plano de trade, como que você estabelece o seu limite de perda e como que você estabelece o seu objetivo de ganho, de acordo com o seu gerenciamento de risco, de acordo com o seu perfil de apetite ao risco, de acordo com o seu capital, sua experiência de mercado. E lá no Plano de Trade Pro, lá no manual, onde você aprende a desenvolver o seu próprio plano de trading, você entende, você tem clareza como que você faz isso, né? Mas é fundamental. O trader que quer ter consistência no mercado, ele tem que ter isso muito bem definido. Ele tem que saber exatamente o momento de parar por atingir o limite de perda ou por atingir a meta de ganho. Eu vejo muito trader que não sabe parar quando está perdendo, ele vai até o fim, ele não para, ele não tem limite de perda, mas eu também vejo muito trader não saber parar quando está ganhando. Sabe aquele trader que ele começa o dia positivo e termina negativo? Que ele começa a semana positiva e termina negativa? Ou, que pior, aquele que devolve o mês todo no último dia de pregão? Você conhece alguém assim? Então, quando você tem isso bem definido no seu plano de trading, o seu limite de perda, os seus objetivos de ganho, você tem isso tudo bem estruturado, um plano de trade bem estruturado, e que você tem a disciplina de seguir, é muito difícil você não ter resultado positivo. Mesmo que a sua técnica não for tão boa, mas tendo um gerenciamento de risco muito bem definido, você consegue ter resultados positivos no mercado. Mas ao contrário disso, mesmo se você tiver uma técnica boa, tiver capital para operar, mas não tem um gerenciamento de risco bem feito, com limites de perdas, objetivos de ganho bem definido, você não consegue ter resultado consistente no mercado. Então, nessa planilha a gente vai tratar do limite de perda e de objetivo de ganho, que é uma parte do gerenciamento de risco que você tem que ter bem definido, bem estruturado no seu plano de trading, que você encontra lá no Plano de Trade Pro. Tem um capítulo exclusivo de gerenciamento de risco, que a gente fala muito mais em detalhes sobre o que montar o seu gerenciamento de risco de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu capital, de acordo com a sua experiência no mercado. Tá legal? Aqui, mas você já implantando o seu limite de perda, objetivo de ganho aqui dentro da planilha já é um grande passo que vai te ajudar muito, muito, muito a melhorar o seu resultado no mercado. Agora, caso você ainda não teve acesso a esse manual, que é o Plano de Trade Pro, tem um link lá na minha bio no Instagram, onde você pode clicar e conhecer melhor sobre isso, que esse material vai te ajudar muito a desenvolver o seu próprio plano de trade. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui exemplos fictícios, tá, gente? É só para questão de didática aqui no preenchimento da planilha. Então vamos colocar que você colocou aqui um limite de mês de perda de R$1.000. Da semana a gente vai colocar
R$300 e do dia R$100. Para ficar didático, a gente vai colocar um risco retorno de 1 por 1. Mas você pode trabalhar com 2, com 3. Isso é muito pessoal e lá no plano de Trade Pro você entende muito bem isso, como definir. Tá? Aqui, por questão só de didática, eu vou repetir o gerenciamento de risco aqui de 1 por 1. Então, a partir do momento que você já preencheu isso, ele já traz aqui para você a sua meta semanal. A gente está colocando o mês como 5 semanas. E a sua meta do mês. A partir daí, a gente vai passar o preenchimento de cada semana. Nesse campo aqui da semana 1, ele também traz as informações para você, para que você tenha diariamente como que está a sua performance dentro do mês. Então vamos começar como exemplo um trade aqui que foi feito no Infut. A data de abertura é dia 1º/11, a data de fechamento também 1º/11, que é um day trade, né? O tipo de operação, você vai clicar aqui e vai colocar day trade, vamos colocar aqui comprou, vamos colocar que trabalhou com 2 contratos, comprou nos 130 mil, vendeu nos 130.300. O capital você só vai preencher no caso de swing trade em ações, tá? No caso de futuros não precisa preencher. Você tá explicando aqui para você. Então o resultado desse trade foi R$120 e 300 pontos de operação. O resultado em percentual também você vai preencher só no caso de trade em ações. E o horário a gente vai colocar, vamos colocar que esse trade foi às 11 horas. Então aqui você já percebe que você já bateu a meta do dia, né? Se você definiu que a meta é R$100, você já bateu a meta do dia. Por isso que é importante que você faça o trade e venha até a planilha e lance. Independente se for gain ou for stop. Faça a operação e venha na planilha e lance. Então aqui você já bateu a meta do dia, você pode parar de operar e voltar só no próximo dia. Então vamos colocar no próximo dia. Vamos colocar aqui dia 3/11. Você também fez um day trade, fez uma compra, trabalhou com um contrato nos 130 mil e agora você sai nos 130.200. Tá? Foi um trade de R$40, 200 pontos e também foi feito às 11h30. Vamos colocar que você fez mais um trade aqui no índice, tá bom? No dia 3, só que esse trade foi stop. Só para questão de didática aqui, foi um day trade, vamos supor que você comprou com um contrato no 131 mil e tomou um stop no 129.800, foi um stop de R$40, então você vai colocar menos 40, menos 200 pontos, e o horário. Vamos colocar que esse trade foi feito às 10 horas. Só questão de exemplo, tá, pessoal? Então, quando você começa a colocar o horário da sua operação, você começa a identificar alguns padrões, né? 10 horas é um horário que abre o mercado à vista, o mercado de ações. Então, vamos supor que no dia 3 você finalizou o seu dia zerado, fez um gain, fez um stop, né? Tomou um stop e aí você retoma as operações no dia 4. No dia 4, você também fez um day trade, agora você vendeu, trabalhou com 2 contratos, vendeu no 130 mil e comprou no 129.700. Você fez um trade de R$120 com 300 e você fez um trade às 9h35. Então, nesse caso, você também bateu a meta do dia com apenas uma operação no dia 4. E o seu resultado da semana está em R$240, a sua meta é 300. Vamos supor que você voltou no dia 5, também fez um day trade, fez uma compra de 2 contratos, comprou no 129.500 e saiu no 129.800, também 300 pontos, R$120, e agora esse trade seu foi 11h45. Aí você bateu a meta da semana, R$360. Então perceba que é importante que você realize o trade e lance a operação na planilha, que aí você vai controlando o seu resultado após cada operação e você já sabe que você bateu a meta, pode parar de fazer as operações naquele dia e aí nesse caso até na semana, você bateu a meta da semana. Então a primeira semana você bateu a meta, eu vou recortar aqui e colar só para a gente ficar mais objetivo. E nessa semana a gente vai fazer diferente. Vamos colocar que você tomou um stop de 120, depois você tomou um stop de 100, depois você tomou um de 40,
e aí você fez um trade de 20 e um trade de 20. Aqui nós vamos atentar só o resultado, só para eu colocar um insight aqui para vocês. Então você foi menos 300, menos 200, tá, legal. Esse trade, vamos colocar que você tomou o stop às 10 horas. Aqui você de novo, vamos supor que aqui é outro dia, você tomou também às 10h05. E aqui vamos supor que é outro dia, você também tomou às 10h08. Tá? Vamos supor que aqui é diferente. 1, 2, 3, vou trocar aqui, e 4. Qual que é o insight que eu quero passar para você? Tá vendo a importância de você começar a lançar o horário? Olha só, você tomou um stop 10 horas, depois no outro dia tomou um stop 10h05, depois tomou um stop 10h08, sempre no mesmo horário, né? O horário de abertura do mercado à vista. Você começa a identificar assim, será que faz sentido você continuar fazendo as entradas nesse horário que você está tomando stop? Então cabe uma reflexão para você, avaliar se realmente faz sentido, ou são stops isolados, as outras semanas não foram assim, mas você começa a ter essa percepção. Então você conecta mais com as operações, por isso que eu considero essa planilha uma ferramenta muito mais valiosa do que o relatório de performance da plataforma. Então vamos para a semana 3, eu vou recortar e vou colar aqui na semana 3, só para a gente fazer uma simulação de resultados. Não vamos nos apegar agora a se foi compra, venda, ao tipo de operação, só em resultado mesmo, tá? Vamos supor que aqui você fez um trade de 100, fez um de 50, fez um de 50, tomou um stop de 20 e fez mais um de 100. Vamos colocar 120? Vou até zerar esses pontos aqui. Então você bateu a meta 120. Você bateu a meta da semana 3. Aí você vem aqui no painel de controle, olha só. Você está com R$440, o seu objetivo do mês já atingido. Você tem mais 2 semanas de trabalho. Nesse exemplo que o mês tem 5 semanas completas, né? Então na semana 4, o que nós vamos fazer? Vamos pegar também para a gente você tentar somente a ideia da meta. Vamos colocar que você também bateu a meta da semana 4. Você passou para 740. E na semana 5, você também bateu a meta da semana. E você fez o resultado do mês em R$1.040. Então, está vendo a importância de você lançar suas operações? Nesse caso, você bateu a sua meta na 5ª semana. Poderia ter acontecido antes, se você bater na 3ª, na 4ª semana. E talvez nem ter trabalhado o restante do mês. Mas a ideia aqui é que você faça a sua operação e lance na planilha. Faça a operação e lance na planilha. Tá ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês, só para a questão de preenchimento. Caso for feito um trade, da mesma forma que a gente colocou em índice, poderia ter sido feito em dólar. Então vamos dar um exemplo aqui de um trade realizado em ações, tá? Vamos colocar aqui um trade em BPAC 11. Só um exemplo, tá, pessoal? Que essa abertura dessa operação foi feita dia 10/11. Você não preenche o fechamento, você só vai preencher o fechamento quando essa operação finalizar. O tipo de operação é um swing trade, você comprou. Número de contratos, você comprou 1.600 contratos, tá? O preço de entrada, eu estou com o colinho aqui do lado, de um exemplo, R$ 32,35. E o capital que você utilizou nessa operação foi 51.760. E o horário que você preencheu, você pode colocar que você fez esse trade a 11 horas. O restante você não preenche. E aí, vamos colocar que no dia 13/11, essa operação foi no seu alvo, tá? Então você comprou no 32,35 e você saiu no 32,66. Então o resultado desse trade em R$489 e em percentual ele foi 0,94%. Então, o preenchimento muda pouco em relação ao futuro. Você tem que se atentar que a data de fechamento é só quando você encerra a operação. E diferente do futuro, você tem que preencher o capital. No caso, para você preencher o capital aqui, como você viu lá no Plant Trade Pro, onde eu falo sobre um percentual do seu capital para usar em futuros, em day trade, em swing trade, então é importante você preencher o capital. Vamos supor que você destinou para fazer operações de swing trade 100 mil. Então, no caso aqui, você poderia abrir mais uma operação de swing trade. Então, é por isso que é importante você sempre preencher o capital. E o percentual que você preenche e não em pontos.
Então, basicamente, é assim que funciona o preenchimento do swing trade. Se fosse no caso de opções, você ia só preencher opções e seguir da mesma forma. Então, pessoal, vocês viram como é que preenche a planilha. É uma planilha de preenchimento simples, tá? Mas ela é muito eficiente e vai te ajudar muito a entender mais detalhes das suas operações, tá? Identificar padrões, até no seu comportamento. Como eu te disse, você está fazendo trade muito... Vamos supor que você está tomando uma sequência de stop perto de meio-dia. Então, talvez um padrão aí de você estar deixando a oportunidade de passar ao longo da manhã e tomando stop meio-dia, procurando a operação para ter aquele sentimento que trabalhou. Então, quando você coloca o horário, você começa a enxergar esses detalhes, até esses padrões de comportamento. Eu sugiro e reforço, você faça a operação e lance na planilha, não deixe passar. Faça a operação e lance, desenvolva a disciplina. Isso faz parte do seu trabalho. Então, encare isso com muita seriedade. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, vai melhorar muito os seus resultados se você começar a usar essa planilha diariamente. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida sobre o preenchimento da planilha ou queira conversar sobre algum campo em específico, você está com dúvida, você pode me mandar mensagem que a gente conversa, tá bom? Grande abraço aí para vocês.